Agora vamos à carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Chegamos ao capítulo 4 agora. Vamos ler versículos 1 a 8. As pregações anteriores, para quem quiser acompanhar depois, estão sendo colocadas em nosso canal da igreja, no YouTube. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, pedir o auxílio do Senhor sobre a pregação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós precisamos, Senhor, da Tua graça para que a palavra da pregação nos seja proveitosa. Porque apesar dela ser perfeitíssima palavra de Deus, nós somos vendidos ao pecado. Nossa natureza humana caída luta contra o desejo novo que o Senhor tem colocado em nosso coração de querer servi-lo de modo apropriado, agradável, de modo que as paixões desse mundo e a nossa própria natureza nos empurra contra a Tua palavra. Por isso, Senhor, para que possamos não apenas ouvir e compreender a mensagem, mas para que possamos também ter um desejo forte de aplicar essa mensagem à nossa própria vida, apelamos para a graça do Teu Espírito Santo, para que essa palavra nos seja útil a todos nós, o Teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, existe uma maneira de viver nesse mundo que é agradável a Deus. Existe um modo, um padrão de vida que é de acordo com a vontade de Deus. E a passagem da Escritura que nós estamos estudando nesse momento exorta, encoraja todos aqueles homens e mulheres que aceitaram a palavra do Evangelho, que vivam conforme a palavra do Evangelho. Não é possível, tendo recebido com fé a palavra do Evangelho, continuar vivendo da maneira antiga, conforme o mundo caído em pecado. Nós não lemos aqui sobre detalhes desse padrão de vida cristã que os tessalonicenses receberam dos missionários, Paulo, Silas e Timóteo, mas está claro nessa passagem que, pelo menos em um aspecto da vida cristã, Paulo está sendo bem direto aqui, acerca da prostituição. E observe que Paulo já havia falado sobre esse assunto com os irmãos quando ele ainda estava no meio deles. Isso fica muito claro logo no primeiro versículo. Ele diz: como de nós recebestes,
quanto à maneira que deves viver e agradar a Deus. No versículo 2, ele diz: estais inteirados de quantas instruções vos damos da parte do Senhor. E ainda no versículo 6, ele diz: como antes vos avisamos e testificamos claramente. Então, aquilo que Paulo está escrevendo aqui não é um assunto novo, mas um assunto que ele já havia instruído a igreja de Tessalônica. Lembre-se, irmãos, que o apóstolo Paulo com os demais irmãos haviam passado 3 semanas em Tessalônica, e nós lemos isso também na leitura que fizemos em Atos capítulo 17. Os primeiros versículos particularmente mostram que Paulo, durante 3 sábados, disputou com os judeus e com os prosélitos na sinagoga, ensinando que Jesus é o Messias prometido a Israel. Então, durante os sábados, Paulo ia para a sinagoga para pregar Cristo aos que estavam na sinagoga, mas durante a semana Paulo continuava com as instruções àqueles que haviam aceitado a palavra do Evangelho e crido. E por isso, porque Paulo sabia que não era suficiente apenas pregar Jesus como Messias prometido, mas também pregar agora sobre a nova vida que nós devemos viver em Cristo Jesus. Como é que Paulo instruía esses irmãos na nova vida que nós devemos desfrutar em Cristo Jesus? Uma possibilidade como Paulo fazia isso era usando os 10 mandamentos como uma regra de fé e prática, como nós fazemos aqui todos os domingos de manhã. Quando nós lemos os 10 mandamentos, nós lemos os 10 mandamentos como espelho para nós, o espelho da santidade de Deus, que revela ao mesmo tempo a nossa pecaminosidade. Então aprendemos qual deve ser a maneira santa de obedecermos a Deus e vivermos de acordo com os seus mandamentos. É possível que Paulo usasse essa forma também na instrução aos Tessalonicenses, porque isso não era estranho ao apóstolo Paulo. Ele fez isso, por exemplo, escrevendo aos Efésios, o capítulo 4, eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia junto comigo, no capítulo 4, a partir do versículo 25, veja como o apóstolo está usando como pano de fundo os mandamentos para dar instrução à igreja de Éfeso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um corpo. Então, fala sobre o 9º mandamento. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Fala sobre 6º mandamento. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. 8º mandamento. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. 3º mandamento. 9º mandamento. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. E Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5, Paulo faz a mesma coisa, usa os mandamentos para dar instruções aos irmãos em Colosso. Então, de fato, os 10 mandamentos é um guia adequado para a instrução dos cristãos quanto à vida diária que nós devemos manter na presença de Deus. Então, tenha usado os 10 mandamentos ou tenha feito de outra maneira, o apóstolo Paulo havia instruído os crentes em Tessalônica acerca da vida piedosa, particularmente nesse assunto que combina com o 7º mandamento. E nessa passagem, ao nos chamar a atenção para uma área específica do viver cristão, no versículo 3, ele então mostra, a fim de que ninguém,
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É bom para nós como cristãos ouvirmos pregação nesse assunto, porque às vezes nós nos iludimos, achando que porque agora nós somos crentes, essa força diabólica da prostituição não nos atinge mais. Nós só pensamos na prostituição como se fosse aquelas mulheres que vendem o seu corpo, as prostitutas, e achamos que nós, como cristãos, nós escapamos desse mal. Pois não escapamos. É bom notar que o texto aqui funciona como um estímulo. O apóstolo Paulo reconhece que os irmãos em Tessalônica, eles estavam observando a instrução do apóstolo acerca desse assunto. O que o apóstolo faz é estimular os irmãos para que eles possam crescer cada vez mais nesse aspecto da vida cristã, que é a santificação, na luta contra a prostituição. Então, essa passagem deixa claro que nós, como cristãos nessa vida, nós não alcançamos a perfeição. Nós não alcançamos uma posição tal que nós passamos a lidar com as forças do pecado como se nós tivéssemos completo controle sobre ela. Não aprendemos isso na palavra de Deus. Aprendemos que nós temos que progredir cada vez mais. Pregação passada, 2 pregações atrás, nós também falamos sobre esse progresso na fé e no amor. Agora Paulo está dizendo, progrida também no viver cristão, progrida também em sua luta contra a prostituição. O mundo grego e romano da época do apóstolo Paulo era permeado por práticas terríveis de prostituição. Na cidade de Corinto, para quem Paulo vai escrever posteriormente e vai falar também sobre prostituição, dizem os registros que existia na Acrópole, no topo da montanha de Corinto, um templo dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor, né? Nós conhecemos a palavra afrodisíaco. Então, diz os livros que existia o costume de todos os dias, no final da tarde, 1000 prostitutas cultuais descerem do templo de Diana, de Afrodite, para se prostituir com os homens da cidade, com os muitos visitantes que iam para Corinto, para participar dessa orgia coletiva. Então, o mundo da época do apóstolo Paulo tinha uma influência muito forte da ligação da religião politeísta dos povos com a prostituição no culto. Por isso, Paulo, quando escreve essa carta aos Tessalonicenses, ele não escreve para dar conselhos, ele escreve para dizer qual é a vontade de Deus acerca dessa área da nossa vida. Podemos ler no versículo 3, a vontade de Deus revelada a vocês é a vossa santificação. Cada crente, homem, mulher, deve se manter puro e deve se dedicar a Deus e se manter afastado de todo tipo de imoralidade sexual e progredir cada vez mais na vida de santificação devida ao Senhor. Então, a correção do erro e o progresso na verdade que é segundo a vontade de Deus em Jesus Cristo. Eu vou voltar para falar mais sobre essa santificação mais adiante, mas observe agora a palavra prostituição que nós temos aqui no versículo 3. A palavra por trás da nossa tradução aqui para prostituição é uma palavra grega bem conhecida da gente, porneia. A gente conhece a palavra pornografia. Então, a palavra pornografia fala sobre a porneia grafada, ou seja,
a porneia transmitida por meio de imagens. Essas imagens podem ser visuais, mas elas também podem vir por meio de mensagens orais que criam imagem em nossa mente, e até imagem desenvolvida por meio de gestos, de insinuações que criam essas imagens em nossa mente. Então, porneia é uma palavra de significado amplo. Ela alcança todos os pecados ligados com o 7º mandamento. Então, quando lemos sobre prostituição, algumas traduções até falam sobre imoralidade sexual. Quando nós estamos lendo sobre prostituição, nós não devemos nos limitar à venda do corpo, às mulheres ou homens de programa que se prostituem, que vendem o seu corpo, mas devemos pensar em todos os aspectos relacionados com o sexo, conforme Deus havia estabelecido na criação. Então, prostituição é a corrupção dos propósitos e da natureza que Deus colocou no sexo lá na criação, desde Gênesis capítulo 1 e 2. Quando Deus criou homem e mulher e os colocou no paraíso, Deus deu um para o outro. Deus deu a mulher para o homem, deu o homem para a mulher. E o Senhor acrescentou o sexo para uma dupla finalidade, para a recreação do casal e também para a procriação, e assim cumprirem o mandato de Deus na criação de encherem a terra de adoradores. Então, por meio do sexo, o primeiro casal desfrutava um do outro e cumpria o mandato cultural. Mas nós sabemos que isso não durou. O capítulo 3 de Gênesis mostra que o homem caiu em pecado. O primeiro casal caiu em pecado e começou a colher a miséria por causa do seu pecado. Então, após a queda, as coisas não continuaram da maneira como aconteciam anteriormente, e a vontade de Deus não estava mais sendo feita na relação homem e mulher como acontecia anteriormente. Adão e Eva e os seus descendentes não continuaram honrando a Deus por meio das relações íntimas e não estavam mais gerando filhos para Deus. Eles agora perverteram o relacionamento e não conseguem mais, por causa do pecado, gerarem adoradores, mas o que os descendentes de Adão fazem é gerar homens e mulheres segundo a sua própria imagem e não mais segundo a imagem de Deus. Então, ao invés de gerarem filhos para a glória de Deus, por causa do pecado, o homem está contaminando as relações íntimas com todo tipo de impureza, imoralidade e desvios. Mas apesar disso, irmãos, Deus não abandonou o casamento. Deus não rejeitou a sua criação. Deus não desprezou as relações sexuais, nem retirou a sua bênção de todas essas coisas. Não. Por meio de Jesus Cristo, Deus está redimindo a sua criação, não apenas trazendo pecadores perdidos em delitos e pecados para o Senhor, mas também por meio de um coração regenerado nesses pecadores. Deus está redimindo a criação em todas as áreas da vida, também no casamento. Por meio de homens e mulheres cujos corações foram redimidos pelo Senhor, Deus está ensinando ao mundo como o sexo deve ser usado conforme o propósito santo de Deus. Então, porneia é a corrupção dos usos e propósitos que Deus estabeleceu para o sexo na criação. Então, todo tipo de corrupção que desfaz os propósitos e os bons usos que Deus deu.
Quando nós saímos nas ruas e observamos a exposição desavergonhada dos corpos nus, nós percebemos facilmente como essa corrupção tem deformado a nossa sociedade. Outdoors para fazer comercial de creme dental expõe corpo nu. Às vezes, para expor uma sandália no pé, expõe o corpo nu. E todos nós estamos expostos a essas coisas quando nós saímos na rua. Não apenas os ímpios, mas nós, crentes, os nossos filhos. E não apenas quando estamos na rua, mas até mesmo quando estamos em casa, quando ligamos a televisão, quando ouvimos uma música, quando abrimos um livro, quando acessamos a internet, está cheia de pornografia e todo tipo de prostituição. Satanás está usando essas coisas para manter as pessoas escravizadas por meio dessa área da sua vida e tem atingido até mesmo muitos cristãos. Há muitos cristãos que na sua luta contra o pecado têm se tornado uma vítima de Satanás, que escraviza por meio da prostituição, de modo que apesar desse crente dizer, não, Cristo Jesus é o meu Senhor, Cristo de fato não está dominando todas as áreas da sua vida. Quando o assunto é sexo, quem domina é o seu prazer, é o seu pecado, é Satanás mesmo. Isso causa profunda tristeza, irmãos. Porque essas coisas sorrateiramente estão entrando nas igrejas por meio de homens e mulheres que têm sucumbido ao Deus chamado sexo. Em casa, às vezes pais da igreja não têm tido o devido cuidado com seus filhos. Os pais não têm mantido a devida supervisão sobre os filhos para que eles sejam protegidos dos ataques diários de Satanás nessa área. Não supervisionam onde os filhos vão, não perguntam na companhia de quem eles estão, não supervisionam o acesso dos filhos à internet. E nós sabemos que hoje os smartphones, de um lado, podem ser úteis, como está servindo agora a transmissão desse culto para os irmãos que estão longe, mas ao mesmo tempo o smartphone também tem se tornado o grande vilão, porque ele desbancou a televisão, desbancou as revistas pornográficas, porque hoje um homem, uma mulher, um adulto ou um jovem, até mesmo adolescentes, infelizmente cada vez mais novos, estão sendo vítimas desse pecado, dessa escravidão. Elas não precisam mais esperar uma programação tarde da noite para ter acesso à pornografia, não precisam mais sair e ir para uma banca de jornal para pegar uma revista, não precisam mais ir à locadora para alugar um filme, está tudo na ponta do dedo. Com o seu smartphone, alguns toques e todo tipo de nojeira está diante dos seus olhos. Agora pense, irmãos, quando nós somos expostos ao pecado o tempo todo, o que acontece com muitos crentes? Enfraquecimento e queda. Por isso não devemos brincar com isso, não. Nós devemos realmente nos proteger de toda a propaganda e de todo o ataque de Satanás por meio de todos os meios que estão jogando prostituição o tempo todo diante dos nossos olhos.
devemos fugir, devemos nos proteger e proteger os nossos filhos. Pais, não brinquem com isso. Controlem o acesso dos filhos aos smartphones. Porque é muito fácil para o menino ou a menina disfarçar o que está vendo em uma troca de tela rapidamente. Devemos ter muito cuidado. As falhas dos pais em controlarem o acesso dos filhos a esses conteúdos imorais que são jogados, vomitados diante de nós de todas as maneiras, tem atacado os nossos jovens de maneira destruidora. Meninos e meninas foram fisgados pelo Deus prostituição e são instigados a servir esse Deus com as práticas impuras de toda a natureza. E muitos deles estão tão escravizados a esse Deus que não conseguem mais dizer não a eles. Os pais, para saberem como estão os seus filhos nessa caminhada, não precisa de muito não. Não é muito difícil não. Observem nas conversas deles quais são as palavras que eles estão usando. Quando mandam uma mensagem para o amigo, quando fala sobre um assunto em casa, observe as palavras que eles estão usando. Essas palavras dizem muito sobre o quanto eles estão contaminados com o Deus prostituição. Observem as músicas que eles estão ouvindo. Quais são as músicas que eles mais gostam? Essas músicas estão falando sobre o quê? Quais são as brincadeiras que eles gostam? Quais são as piadas que eles gostam? Quais são as séries de TV que eles gostam? Quais são os programas de humor que eles gostam de ouvir? E vejam o que essas coisas estão vomitando de prostituição. O comportamento dos nossos filhos nesses detalhes vão revelar o quanto eles estão presos à prostituição. Mas mais triste ainda, irmãos, porque não são só os nossos filhos. Mais triste ainda é quando os pais não conseguem ser para os filhos um exemplo de pureza no casamento, para que os filhos possam aprender com seus pais. Quando os pais falham na instrução dos seus filhos, porque eu vou dizer, pais que não conseguem viver uma vida santa, não conseguem ensinar os seus filhos a fazerem o mesmo. E quando os pais falham na instrução bíblica dos seus filhos acerca da pureza sexual, quando eles negligenciam a supervisão sobre os seus filhos, quando eles mesmos estão sendo um péssimo exemplo de pureza para os seus filhos, o que esperar das nossas crianças? Que igreja nós estamos legando? Marido e mulher são chamados a se afastarem de toda forma de imoralidade sexual. Não alimentem conversas imorais, não compartilhem com brincadeiras imorais, não dê risada no momento em que você deveria repreender, não deixe de censurar, não vasculhe as páginas na internet para bisbilhotar a vida de outras pessoas.
não curtam aquelas postagens no Facebook que estão zombando do sexo, que tratam às vezes o sexo de maneira leviana, maldosa, e coloca lá uma dose de humor, e os crentes, ao invés de censurarem, estão rindo com essas pornografias. Não gastem o tempo de vocês enviando textos e imagens pelo WhatsApp que promovem a libertinagem. Quando vocês agem assim, vocês estão ofendendo gravemente a Deus, porque Deus chamou vocês à santificação. Não alimentem a natureza corrupta de vocês, que já tem mal suficiente para perturbar você da manhã até a noite, até na hora que você está dormindo. A nossa natureza perversa às vezes perturba o nosso sono com imagens de impuras. Já não é bastante toda a contaminação da nossa natureza, você ainda quer alimentá-la com mais imoralidade, com mais impureza. Marido, não traia a mulher da sua mocidade. Mulher, não traia o marido da sua mocidade. Vivam em santa relação diante do Senhor, porque é Deus quem chamou vocês à santificação. A palavra de Deus chama solteiros e casados a possuir o próprio corpo em santificação e honra, versículo 4, não com desejo de lascívia, desejo forte por impureza, como os gentios que não conhecem a Deus. No passado, quando Deus escolheu revelar a sua palavra a Israel e ensinar sobre pureza e santidade de Israel, as nações do mundo viviam na completa ignorância. Mas em nossos dias, o mundo já tem sido evangelizado, o mundo já tem sido ensinado sobre as coisas erradas que ofendem a Deus e que trazem juízo e castigo sobre si. Mostra que a banalização do sexo hoje não é mais por causa de ignorância, é realmente dureza de coração e uma rejeição deliberada a Deus, não é mais ignorância. Por isso, irmãos, preste atenção ao ensino da palavra de Deus nesse texto. Santificação e honra são parte da atitude cristã que agrada a Deus. É o viver cristão contra a imoralidade sexual. Interessante, porque o uso combinado dessas duas coisas é importante para nós entendermos. Nós podemos ter um bom entendimento da santificação quando nós olhamos para a palavra de Deus em várias passagens da Escritura. Por exemplo, em Levíticos 8, fala sobre a dedicação a Deus. 1 Timóteo 4 também fala sobre a santificação de todas as coisas para o serviço de Deus. Isso é necessário porque, devido à contaminação do pecado, a todas as coisas boas que Deus criou nesse mundo, também a intimidade entre um homem e uma mulher, elas agora impuras precisam ser purificadas do pecado. E quando um homem ou uma mulher que se converte a Cristo e abandona os falsos deuses e também o deus prostituição, ele então lava a sua vida e os seus pecados no sangue de Cristo, purifica a sua vida e agora se afasta de tudo que tem aparência de mal, de pecado, de perversão, de impureza, de imoralidade. Ele não tem mais prazer nessas coisas. Ele luta quando a sua natureza corrupta procura atraí-lo a essas coisas. Ele entra numa batalha terrível
porque ele odeia as coisas que marcam sua antiga vida. Isso tem a ver com a santificação, purificação das nossas vidas, das coisas más, pecaminosas. A honra tem a ver com o reconhecimento da majestade santa de Deus. Você não apenas se afasta das coisas feias, imundas, perversas, pecaminosas desse mundo, mas agora a vida que está sendo purificada de toda a imundícia, ela agora deve ser dedicada ao serviço de Deus. Como um crente pode oferecer o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, se o seu corpo é hospedaria de todo tipo de imundícia e imoralidade sexual? Como é possível? Abandone os pecados, honre a Deus com o seu corpo, santifique a sua vida dos pecados, dedique a sua vida ao serviço do Senhor. Isso é como nós devemos mostrar santificação e honra na luta contra a prostituição. O pecado de imoralidade, de lascívia, o desejo desenfreado, marca a vida daqueles que não têm Cristo como Senhor de sua vida. Aqueles que de fato não têm Deus governando a sua vida, guiando os seus passos, controlando os seus desejos, dirigindo suas palavras, os seus pensamentos, os seus atos, as suas decisões, os seus gestos. O gentio que não tem esse governo do Espírito Santo sobre sua vida está vendido ao pecado, e não se espera muito dele não. Ele está entregue, Paulo diz aqui, não com o desejo de lascívio como os gentios que não conhecem a Deus. Isso marca a vida dos gentios, dos pecadores que não têm Cristo. Mas não podem marcar a vida de um servo e de uma serva de Deus que entregou sua vida ao Senhor e é templo e morada do Espírito Santo. Deus não quer que as nossas vidas sejam marcadas pelo domínio da impureza sexual, senão da santificação e da honra. Nesse assunto, Paulo diz: ninguém deve ofender nem defraudar o seu irmão. Ou seja, ninguém deve ultrapassar os limites da sua própria possessão. Defraudar aqui é roubo, é se apropriar indevidamente daquilo que não lhe pertence, pertence a outro. Então, como nós podemos entender isso ligado com o 7º mandamento, como o apóstolo Paulo está tratando nessa passagem? É bem provável que o foco do apóstolo fosse realmente os irmãos, e que entre eles estivesse acontecendo certos tipos de imoralidade, onde um estivesse defraudando o seu próprio irmão. Mas esse mesmo princípio se aplica nos relacionamentos que às vezes acontece até com pessoas fora da igreja, cristãos com pessoas fora da igreja. O princípio é que todo o nosso pensamento, palavra, gesto, ação, em relação ao nosso esposo ou em relação à nossa esposa, não deve tirar dela aquilo que é direito da outra pessoa. Da mesma maneira, os casados, quando são infiéis no casamento, o marido infiel à esposa, a esposa infiel ao marido, eles estão defraudando o seu próprio cônjuge e defraudando aquela pessoa lá fora, porque naquele momento ela está tirando daquela pessoa, ou do marido ou da esposa, a parte que lhe pertence. Isso é um tipo de roubo. E os solteiros
quando estão em relacionamentos de namoro e que estão usando a oportunidade para defraudar, para tirar alguma coisa do corpo do namorado ou da namorada, está defraudando, porque naquele momento está o homem ou a mulher usufruindo de um bem que não lhe pertence. Marido e mulher no casamento são possessão um do outro. É a sua esposa, é o seu marido. Paulo disse: o homem tem poder sobre o corpo da mulher, a mulher tem poder sobre o corpo do marido. Quando um solteiro está usando indevidamente o corpo de seu namorado, da sua namorada ou de qualquer outra pessoa, está defraudando, porque naquele momento ele está ou ela está tirando a parte que caberá a outra pessoa, porque talvez ela nem chegue a casar com aquela pessoa, e está tirando a parte que seria do futuro marido ou da futura esposa. As coisas boas do casamento, as coisas boas das relações sexuais são privilégio do casamento entre um homem e uma mulher. Deus não abençoa uma relação sexual fora do casamento, seja na traição do homem ou da mulher no casamento, seja no caso de pessoas que mantêm relação sexual fora do casamento. Não tem a bênção de Deus, mas atrai o juízo de Deus sobre si. Vocês não são chamados a isso. Vocês são chamados à santificação e à honra. Vocês são chamados a se absterem de todo tipo de imoralidade sexual. Seja o solteiro se guardando para seu futuro esposo ou para sua futura esposa, seja o casado se dedicando a seu esposo ou se dedicando à sua esposa. Não provoquem a ira de Deus com os seus pecados. Porque observe no final do versículo 6 o que Paulo diz como alerta aos irmãos tessalonicenses: sobre todas essas coisas nós avisamos e testificamos claramente que Ele é vingador. Deus não deixa de punir os pecados dos homens. E já falamos isso também em outra pregação recente. Deus não deixa de punir os pecados dos homens, nem os nossos. Vocês são servas e servos de Deus, carregam o nome de Cristo sobre vocês. Vocês foram separados do mundo, da impureza do mundo, para servir a Deus em santificação e em honra. Portanto, não voltem como porca ao vômito. Não voltem à imundícia da imoralidade que marca a vida dos pecadores desse mundo que não conhecem a Deus. Rejeitem, odeiem, preste atenção nas coisas que você está tendo contato, preste atenção nas imagens que estão sendo colocadas diante de você, preste atenção nas músicas que você está ouvindo. Preste atenção nos livros que você está lendo, preste atenção nas séries que você está assistindo. Preste atenção nos programas de humor que você acha os melhores do mundo. Será que são? Que contribuição essas coisas estão dando para o seu progresso na fé? Que contribuição essas coisas estão dando para que você possa crescer em santificação e honra? Tomem cuidado, irmãos, e obedeçam essa palavra. Porque se vocês desobedecerem essa palavra, vocês não estão desobedecendo a minha opinião. Não é a minha opinião.
Mas naquele momento vocês estarão desobedecendo a vontade de Deus, que é expressamente revelada na Escritura, e que nessa noite é dirigida a vocês, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Veja o versículo 8: desate quem rejeita essas coisas, não rejeita a homem, sim a Deus. Se eu estiver dando conselho de mim mesmo, você não tem obrigação nenhuma de seguir. Mas pense se sou eu que estou dizendo isso. Ou se a própria palavra de Deus está dizendo para nós nos afastarmos de todo tipo de prostituição, de impureza. Como cristãos, especialmente aqueles que já vêm de uma família cristã, já desde novo está na igreja, tem sempre ouvido que Deus não quer que vivamos vidas imorais. Tem sempre ouvido que Deus quer que conservemos os nossos corpos para o nosso futuro esposo, para a nossa futura esposa. Temos aprendido que pornografia é pecado e ofende muitíssimamente a Deus. Temos aprendido que Deus quer que os cônjuges sejam fiéis no casamento, que os solteiros se preservem para o casamento e não se envolvam com relações sexuais antes do casamento. Então essa pregação não está acrescentando nada de novo. Vocês estão ouvindo novamente aquilo que Deus já falou para vocês muitas e muitas vezes. Mas pensem porque Deus está dizendo isso a você mais uma vez. Olhe para a sua própria vida. Examine cada um a si mesmo. Tendo dito essas coisas, irmãos, eu não estou sugerindo de maneira nenhuma que é muito fácil lidar com isso, que você vai sair daqui e pronto, você nunca mais vai sentir nenhum desejo pecaminoso, você não vai se sentir tentado por toda a prostituição que está sendo vomitada lá fora. Não, eu reconheço que é uma luta ferrenha, é uma luta grande. Mas observe como Paulo conclui essa sessão. Ele conclui dizendo, depois de ter dito, quem rejeita essas coisas, não rejeita homem e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Essa palavra do apóstolo Paulo, de fato, é um grande consolo para nós que enfrentamos as nossas lutas diárias contra o pecado, e nenhum de nós, nem eu, nem você, nem ninguém escapa das tentações para nos lançarmos em pecado de imoralidade, seja lá de que natureza for. Casados, solteiros, adultos, adolescentes, velhos, ninguém escapa. Ninguém escapa. Mas a promessa que Paulo dá aos crentes aqui, vocês não estão sozinhos nessa luta contra o pecado. Porque nós não temos condição de combater isso, não temos. O aliado mais próximo de nós é a coisa mais corrompida que nós temos, é a nossa natureza, e vai nos empurrar para essas coisas o tempo todo. Não temos a menor chance diante da corrupção do pecado, não temos a menor chance. Por isso essa promessa de fato é um consolo poderoso para os crentes, porque eles sabem que eles não entram nessa luta sozinhos. Deus não abandona você na luta contra a imoralidade sexual, mas Ele lhe dá o Espírito Santo. Ele não deixa você sozinho quando você tem que lutar contra as paixões da sua própria natureza, mas Ele lhe dá o Espírito Santo.
O Espírito Santo, meus amados irmãos, é o poderoso aliado na luta contra o pecado. O Espírito Santo é o poderoso aliado no combate à imoralidade sexual. Mas a pergunta agora é: vocês têm buscado o Espírito Santo? Se você está enfrentando as suas lutas contra a imoralidade sexual, onde você tem buscado recurso? Você tem se lançado de cabeça quando as tentações vêm? Você tem buscado consolo em você mesmo, alívio em você mesmo, segundo o seu próprio entendimento? E não adianta ficar reclamando e dizendo que a tentação é muito forte e eu não estou conseguindo evitar isso, eu sou muito fraco. Porque isso não explica, não. Paulo está dizendo: Deus dá a você o Espírito Santo. Paulo sabe que nós somos fracos, Deus também sabe que nós somos fracos, por isso ele nos dá um companheiro poderoso, que pode fazer com que nós, por meio da graça do Espírito Santo, experimentemos vitórias contra os pecados que nos perturbam. Então, meus amados irmãos, preste atenção nessa promessa que a palavra de Deus nos faz. Deus nos dá o Espírito Santo para que nós possamos enfrentar as lutas diárias contra os nossos pecados. Quando as tentações e os desejos vierem, corra para o Espírito Santo, busque o Espírito Santo em oração, peça e implore a Deus a graça dele para que você possa enfrentar aquela tentação e não cair. Ore a Deus, clame, persista em clamar pela graça do Espírito Santo para que essas tentações possam ser cada vez menores ou mais facilmente superadas. Nós nunca nessa vida vamos experimentar uma superação completa sobre as tentações e pecados da vida. Não, nessa vida nós só começamos é um leve começo daquela vida que nós teremos na eternidade. Mas com esse começo, com a graça do Espírito Santo, conforme a promessa da palavra de Deus, nós podemos vencer as nossas tentações e nos mantermos de pé com a graça de Deus. Naquele momento não tem nenhuma razão para a gente se gloriar, achando que, então, eu consegui, não, mas eu fiz isso aqui, não. É só com a graça de Deus mesmo. Mas com a graça de Deus é possível. Então, por que ao invés de buscar a graça de Deus, você está procurando meios para aliviar as suas tentações? Não despreze a Deus, irmãos. E não despreze a graça do Espírito Santo que Ele promete na sua palavra a todos os seus filhos e filhas, enquanto tem de lutar nessa vida contra todo tipo de tentação e tribulação, particularmente quando temos que lutar contra a tendência da nossa natureza humana de corromper a pureza das relações sexuais. Por isso, tenha cuidado com suas roupas, tenha cuidado com as brincadeiras, tenha cuidado com as amizades, tenha cuidado com as palavras que saem da sua boca. Vigie os seus olhos, mas tenha certeza que em todas as tentações Cristo está com você. Você nunca está sozinho para conceder graça e vencer as tentações para a glória do nome do nosso Deus. Amém.